Oiê, tudo bem com vocês? Nós já estamos na nossa quinta videoaula, é um curso de introdução à robótica. Nessa aula nós estamos começando o segundo bloco, que é para falar sobre os componentes eletrônicos. Eu fiz uma relação dos principais componentes que nós vamos utilizar nessas aulas. Depois eu vou mostrar cada um com mais detalhes. As fotos que eu tirei foi mesmo só para mostrar o tamanho, porém alguns podem variar. Veja o caso aqui da placa de Arduino, eu tirei em duas posições a foto. As placas de Arduino, elas são como se fossem microcomputadores. É um computador pequeno. A vantagem dessas placas é porque elas são um software livre, então você pode fazer melhorias nela. E uma outra vantagem que ela tem é que ela consome pouca bateria ou pouca energia. Isso é um fator bastante importante, né? Agora eu queria mostrar para vocês a placa de protoboard. Então, como eu comentei, todos esses componentes eu vou detalhar eles para vocês depois. Mas o que seria a placa de protoboard? Ela é uma placa onde você pode fazer simulações de sistemas eletrônicos. Aqui uma luz de LED, essa já é conhecida por todos, são usadas normalmente em enfeites, no Natal, na decoração de lar. E por que o nome LED? Porque é um diodo emissor de luz. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Olha o tamanho dela ali na palma da minha mão. E veja uma outra coisa. Um dos terminais, ele é um pouco mais comprido do que o outro. Também mais à frente eu vou explicar o motivo. Aqui nós temos um botão de chave. Ele é similar ao interruptor de campainha. Quando você aciona ele, ele fecha o circuito. Quando você libera ele, ele abre o circuito. Esse segundo botão é uma chave de gangorra. Quando você aciona ele, ele fecha o circuito e permanece naquela posição. Ele só vai abrir o circuito quando você acionar ele novamente. E esse é um buzzer. Um exemplo que nós temos é o sensor de ré de alguns carros. Quando você vai dar ré, ele emite um som. É esse componentezinho que emite aquele som. Claro que ele precisa de um acionamento através de um sensor de distância, mas quem emite o som é o buzzer. Esse aqui é um cabo MD9 USB. Se você for observar bem, ele é semelhante aos cabos que são utilizados em impressoras. Cabos jumpers, que esse eu vou explicar mais à frente durante a aula. Aqui eu tenho alguns exemplos de micromotor, mini motor, motor com pinhão. Então existem variados exemplos de motores. E o mais importante que a gente precisa observar sempre é quantos volts eles são e quantos RPMs, ou seja, quantas rotações por minuto ele faz. E onde que você pode encontrar os mini motores? Nós temos vários eletrônicos em casa que utilizam esses mini motores. Basicamente todos esses que têm hélices utilizam motores. Aí você só pode retirar se realmente já tiver com um defeito o aparelho, algum problema assim, que também não seja no próprio motor. Vamos supor, eu tenho aqui em casa um liquidificador e esse liquidificador quebrou o copo dela. Eu não estou mais encontrando esse copo, então eu posso desmontar esse liquidificador e retirar o mini motor dele para utilizar. Também impressoras, as impressoras também têm mini motor. Enfim, tem uma variedade de locais onde você pode encontrá-los. Ou então comprar no Mercado Livre, você a partir de 12, 13, 14 reais, 20 reais, depende muito de quantas rotações e quantos volts. Essa aqui é uma plataforma chamada Tinkercad. Tá? É uma plataforma educacional. Ela serve para que a gente possa montar sistemas eletrônicos sem você precisar realmente montar ele na parte física. Ou, que nem no meu caso, eu tenho aqui na minha casa um kit de Arduino, tá? Eu já mostrei para vocês. Tem uma placa de protoboard, eu tenho uma placa de Arduino, tenho várias componentes. Mas o que acontece? Antes de utilizar eles e queimar, eu faço os experimentos utilizando o Tinkercad. Ele me ajuda para que eu faça a simulação e assim eu tire maior proveito também do sistema que eu estou montando. Então vamos ver como é que a gente faz para se cadastrar nesse Tinkercad, tá? Você vai ali no site tinkercad.com, depois clica nessa opção aqui, ó, inscreva-se agora. Depois que você fez a inscrição, ele vai abrir uma tela semelhante a essa. A parte de cima é a parte das instituições de ensino que elas utilizam. Ali a gente pode criar aulas e passar para os alunos, e os alunos então
fazerem de acordo com o que o professor está sugerindo. Ou você pode criar uma conta pessoal ali embaixo, que é o que eu sugiro para vocês fazerem. Depois que vocês criaram, quando vai iniciar a edição ali da criação da sua conta, você tem as opções, entrar com e-mail, entrar com conta do Google, fazer login com uma Able. Eu acredito que seja melhor para quem tem um Gmail, né? Entrar com a conta do Google, porque você não precisa criar uma outra senha, você utiliza mesmo que você já tem. Aí depois disso você vai entrar em uma tela semelhante a essa aqui. A minha eu já coloquei uma logo do curso de robótica, de introdução à robótica, e vocês vão ver que no menu esquerdo ali embaixo, você tem objetos 3D, circuitos, blocos de código e as lições. Então, nos projetos 3D, a vantagem é que você pode criar projetos, desenhos, designers, exportar para uma extensão chamada STL e depois você pode até mandar imprimir numa impressora 3D. Muito bom isso, né? Eu vou te dizer como que eu gosto dos meus desenhos. Eu gosto deles mais arredondados, as formas mais arredondadas. Então, se eu for montar um robô, eu posso de repente criar um designer mais parecido com o que eu gosto. Mas nós vamos utilizar para essa videoaula a parte de circuitos, que é a segunda opção ali, olha. Gostaria que vocês clicassem então em circuitos, ele vai abrir uma tela parecida com essa aqui. Após clicar na opção de circuitos, eu vou pedir para você clicar na segunda opção ali, que é experimente circuitos. E só depois nós vamos criar circuitos novos, tá bom? Então aqui, ó, clique em experimente circuitos. Oiê, nós chegamos agora nessa parte aqui, que eu considero assim, a mais divertida da parte de eletrônica. Veja, nessa plataforma nós temos já alguns exemplos prontos. Esse aqui é um circuito que acende direto a lâmpada de LED, a luz de LED. Se você conectar os fios aqui da bateria, pronto, ele já acende lá, ele não tem interruptor, não tem nada. Então esse primeiro exercício, ele está pronto para vocês, para que você faça os testes e aprenda a utilizar a plataforma em si. Eu vou ir explicando cada item dos componentes e vou explicando também como se utiliza a plataforma, tá bom? Então o primeiro que nós temos aqui é a luz de LED. Eu arrasto ela e vocês viram que aqui, quando você coloca o cursor sobre um dos terminais aqui, ele já te diz que ele é o anodo, ou seja, ele é a parte positiva. É um terminal positivo. E o outro terminal que nós temos aqui do lado é o catodo ou catódica, e ele é o terminal negativo. Aqui sempre abre uma tela para que você possa configurar o nome, se você quiser. Vamos imaginar que você está criando um circuito bem extenso com várias luzes de LED, aí você pode nomear elas. E você tem a opção aqui também de trocar de cor. Então eu vou trocar o meu, vou colocar verde. Muito bem, se eu cliquei fora, ele desaparece aquela tela. Agora, o próximo item é o nosso resistor. Qual que é a função do resistor? O resistor, ele ajuda para que a tensão não seja muito alta para de repente não queimar a sua luz de LED. Imagine que a minha bateria aqui é de 3 volts e a minha luz de LED ela é de 2 volts. Então o que eu preciso? Eu preciso de um resistor. Ele vai fazer essa redução. Agora, se você tiver alguma dúvida com relação aos componentes que nós temos aqui, você tem uma biblioteca aqui do lado. Essa biblioteca ela tem os componentes básicos e todos eles, os gerais. Muito bem. Nos básicos, olha só, tudo que nós temos aqui. Esses aqui são os mais usados. Se você tiver com relação a dúvida a cada um deles, o que você vem? Vem na biblioteca, clica aqui e aí ele vai te descrever item por item que nós temos. Então, a luz de LED, o que ela é? É um diodo emissor de luz, ele acende quando a eletricidade passa por ele. Esse aqui é um botão de chave, ele fecha o circuito. Então, se eu quiser um botão aqui para ligar e desligar, aí você pode também implementar o circuito. Nesse caso aqui, o circuito já vem pronto, então você não mexe nele. Mas depois nós vamos ter uma outra opção ali, onde nós criamos os nossos próprios circuitos, tá bom? Esse aqui é só para que você aprenda a mexer na plataforma. Aí, descendo aqui pela barra de rolagem, você vai observando todas as peças que são, no caso aqui, as básicas e a sua descrição. Então, essa é a função dessa biblioteca. Agora, vamos colocar o resistor. Eu já tinha colocado? Deixa eu ver. Vamos ver se tinha mais um resistor aqui. Deixa eu apagar ele e ver. Ah, eu já tinha colocado. Eu vou só dar um exemplo. Esse resistor aqui, ó, se eu quiser mudar ele de posição, o ideal é sempre arrastar para cá, porque essa tela ela fica por default aqui, a não ser que você
pode reduzir também e ampliar, olha, só que isso aqui é feito com o screw do mouse, tá? O screw é aquela rodinha que tem em cima do seu mouse, aí você pode ampliar e reduzir. Tá, eu deixei aqui o resistor e eu quero mudar ele de posição. Eu venho aqui, ó, na opção girar, ele faz a rotação do seu resistor. Ele faz a rotação de qualquer componente. Eu não vou precisar dele, então o que eu faço? Eu vou deletar ele. Ou eu poderia simplesmente clicar aqui, eu vou mostrar clicando. Arrastei ele aqui, não quero mais, clico na lixeira. Uma outra opção que nós temos aqui também é o de desfazer. Vamos supor que eu vou precisar daquele resistor que eu joguei fora. Então o que eu faço? Eu clico aqui no desfazer e aí ele aparece novamente a opção que eu havia jogado fora. Agora refazer, parece que eu quero refazer, ok? Essa parte das anotações aqui você utiliza normalmente quando você vai fazer um projeto muito grande, onde utiliza vários componentes e você não quer se perder durante o processo. Então a gente vem, clica aqui, clica perto do que você quer anotar, redige, eu vou colocar aqui LED verde. Muito bem, pronto, dei um Enter, clico fora e tá ali anotado LED verde, para que vocês possam visualizar. Agora, se eu tiver muitos LEDs e muitas anotações, esse projeto ele vai ficar muito poluído. Então o que nós fazemos? A gente vem aqui na opção ocultar e eu escondo aquela anotação minha. E ela só vai ficar visível quando eu clicar aqui novamente. Tudo bem? Agora, eu vou esconder ela, aliás. Agora eu vou iniciar a simulação, que é para verificar se a montagem que eu fiz, ela está tudo ok. Só que nós ainda não colocamos a bateria. Então deixa eu arrastar a bateria que está lá. Vocês viram que a bateria é de 3 volts. Agora sim, eu vou fazer a simulação e vamos ver o que vai acontecer. Olha, acendeu a nossa luzinha aqui. Muito bem. Então agora eu paro a simulação. Vocês também vão fazer semelhante esse aqui. E depois eu peço então para ele avançar. Aí ele vai perguntar, você já fez a simulação? Então eu vou clicar de novo, olha. Sim, agora sim, eu fiz a simulação. Parei a simulação, ok. Aí ele comenta comigo, começa a simulação, eu peço para avançar. Avançou ele, parabéns, o seu primeiro circuito, você concluiu o seu primeiro circuito. Ok, concluído. Lição concluída, você já pode passar para a próxima. A próxima, ele vai te apresentar a tela, que agora é esse projeto aqui.